Certo, gente, vamos começar? Boa noite, pessoal. Nós estamos dando seguimento, né, à segunda palestra do ADS Online. O ADS Online é um projeto de extensão que visa trazer palestras sobre diversos assuntos de tecnologia, tá, que a gente não consegue englobar diretamente nas matérias do curso de ADS e que vem para trazer uma atualização e uma discussão importante na área de tecnologia da informação. Hoje nós temos o professor Grinaldo Lopes, tá? Professor do curso de ADS, e eu vou pedir ele que faça a própria apresentação dele, seguindo agora com vocês. Pronto? Pronto. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né, palestrando para vocês em um assunto que particularmente eu gosto, né, banco de dados. Meus alunos sabem que é uma de minhas cachaças preferidas, né, e a área de mercado de ações que eu acabei conhecendo, tá, em 2020, não conhecia. Estudei, né, estou estudando ainda e verifiquei que é uma área extremamente interessante, com grandes possibilidades para a área de mineração de dados, né? Então, o intuito dessa palestra é justamente apresentar esses dois mundos para vocês, né? Na verdade, essa palestra está organizada em 9 partes, né? 9 atos, por assim dizer, onde eu vou estar construindo, né, um raciocínio junto com vocês do que seja efetivamente a área de mineração de dados e do que seja também, né, o mercado de ações, que eu sei que alguns de vocês não conhecem, e que eu acho que é interessante, até do ponto de vista de educação financeira, vocês são jovens, né, conhecer essas possibilidades, para que nessa apresentação a gente venha, ao final, né, discutir algumas possibilidades de aplicação dessa área, que é uma área bastante interessante, de mineração de dados, aliado ao mercado de ações, tá? Então, vamos iniciar aqui nossa apresentação, inicialmente fazendo, né, uma declaração, né, um disclaimer, porque eu não sou certificado na área de mercado financeiro, existe uma certificação específica, que é o CNPI, e esse profissional, ele pode, com um certificado, fazer recomendação de papéis, né? Então, eu vou citar algumas empresas, né, justamente porque é necessário, né, nos exemplos que a gente vai ver. Vou mostrar também alguns gráficos para vocês, e essa declaração é para dizer que os exemplos que eu vou utilizar aqui, elas são para fins palestra, né? Está até escrito aqui, palestra, né? Os exemplos utilizados nessa palestra sejam tipos de investimento, empresas, sites, outros conteúdos, eles possuem apenas o caráter didático, né? Não significando em momento algum qualquer tipo de recomendação financeira, tá? Quem faz essa recomendação são profissionais certificados e a gente tem que respeitar a certificação de mestrado, então, de mercado. Então, para todos os efeitos, né, nós estamos aqui, do ponto de vista acadêmico, apresentando exemplos didáticos, né, dessas áreas e que envolvem profundamente a área de computação. Vocês vão ver que a área de computação é uma área que casa, né, de uma maneira bastante interessante com essa área de mercado de ações. Bom, a professora, né, Simone pediu que me apresentasse, né? Meu nome é Grinaldo, vocês já conhecem, né? Minha formação na área superior é justamente de pós-graduação estrito sensu, mestre na área de rede de computadores, né? Onde minha concentração, digamos assim, de estudos foi justamente a área de inteligência de dados, né? Eu trabalhei com redes, mas trabalhei numa abordagem de algoritmos classificadores, né? Então foi mais uma área de aplicação de rede, para assim dizer. Tenho pós-graduação e especialização, né, na área de administração e também sistema de informação, né? São duas áreas que eu me especializei. Sou graduado em processamento de dados pela Universidade Federal e também sou, né, técnico em eletrônica aí pela nossa querida instituição, né? Sou professor de vocês, aí é BTT do IFBA, né? E eu atuo, sou também, não está aí na palestra, mas eu sou também analista de planejamento e gestão do IBGE, né? E eu atuo profissionalmente nessa área há mais de 25 anos, né? Sendo que eu sou professor há mais ou menos 19 anos, ou mais de 19 anos, né? Então já tem aí uma carreira, uma vida, né,
A gente não costuma olhar muito para trás, porque o tempo passa tão rápido, e esses números se atualizam muito rápido, né? Então, vamos lá, né? Para começar, nosso primeiro ato, né, dessa apresentação, são atos pequenos, né, mas é com o intuito de construir esse raciocínio junto com vocês. Então, a palestra, né, é justamente falar sobre mercado de ações e mineração de dados, possibilidades, mas vamos entender primeiro, né, o que é mineração de dados, né? Muita gente não sabe. Então, vamos lá, né? Primeiramente, qual a motivação dessa área, né? Mineração de dados, né? Essa área deve ter aparecido por algum motivo, né? Então, qual a motivação dessa área? Bom, inicialmente, a informatização, né, dos meios produtivos, ele permitiu a geração de grandes volumes de dados. Isso vem crescendo, né, ao longo dos anos, e ele alcançou aí um patamar muito interessante com o advento da internet, né? Então, nós temos hoje transações eletrônicas feitas, né, pela internet, nós temos novos equipamentos científicos e industriais para observação e controle, né, de vários processos eletrônicos, né, digitais, né. Nós temos dispositivos de armazenamento hoje que não tem, teoricamente, um limite prático como nós tínhamos antes, né. Então, a gente tem a capacidade hoje de construir grandes armazéns de dados, né, por assim dizer, e eles são extremamente escaláveis, né. Hoje você consegue rapidamente em um data center expandir a capacidade de dados, colocando, né, novos dispositivos de armazenamento, fazendo assim um crescimento bastante interessante e ocupando cada vez mais espaços menores, né? Isso que é importante dizer, né? Cada vez mais a gente está armazenando mais em espaços menores. E aí o que acontece, né? Hoje a gente vive uma era que é, na verdade, uma era de conhecimento, onde a informação ela está praticamente digitalizada, né, em todos os meios, né? E esse conhecimento ele representa poder, né? Poder para as organizações. Vocês estão cansados aí de ouvir falar digamos assim, do valor, né, que uma empresa como o Facebook, como o Google hoje tem, né, que é um valor extremamente interessante, mas esse valor ele advém justamente de todo o conhecimento que ele consegue, né, contabilizar a partir da coleta de dados. Bom, existe aí um viés, né, de todo esse armazenamento que nós hoje estamos sendo colocados, né, em termos de mundo moderno, que é justamente o processamento dessa informação, né? Nós temos muita informação, mas isso tem um custo, né? Então, qual é o custo disso aí? Os recursos tradicionais de análise de dados, né, que envolvem, né, uma quantidade limitada de informação, técnicas específicas, né, que envolvem uma quantidade limitada, elas são inviáveis, né, para acompanhar essa evolução que nós temos hoje. Nunca houve a oportunidade de se cruzar tanta informação como hoje, né? Antigamente os negócios eles estavam limitados em um aspecto geográfico, né? De um estado, de um município, de um país, mas hoje os mercados são transversais, né? Do ponto de vista de visão de país, né? Então hoje o negócio ele não é mais focado para um local específico, mas para o mundo inteiro, né? E aí o conhecimento, né, que advém dos mercados de cada país, né, do público consumidor, né, de outras informações que podem ser cruzadas, elas são cada vez maiores, né? Então o crescimento hoje ele é exponencial, né? O crescimento de dados hoje ele é exponencial. E aí a gente acaba morrendo, né, se a gente não tiver técnicas, né, que consigam trabalhar com essa imensidão de dados, a gente acaba morrendo de sede nesse grande oceano, né? Para evitar isso, né, foram criados, né, técnicas, né, ferramentas novas que permitem automatizar algumas tarefas repetitivas e sistemáticas de análise de dados, né? Você já deve ter ouvido falar de Big Data, né, de análise de grandes porções de dados que envolvem aí tarefas automáticas, né, de análise e tomada de decisão, tá?
E nós também temos hoje ferramentas de auxílio, né, para tarefas cognitivas de análise, que é justamente esse processo de interpretar, né, a informação e, a partir daí, tomar uma certa decisão. E hoje a gente tem a possibilidade de integração de ferramentas, né, em sistemas, apoiando aí completamente o processo de descoberta de conhecimento para tomar decisão, tá? Então, hoje nós temos ferramentas que permitem, a gente vai ver aqui nessa primeira parte, que permite fazer diferentes análises, né, de informação, né? A gente tem automação, né, dessas análises. Inclusive, eu vou apresentar para vocês o Home Broker, que permite você construir, né, programas para fazer uma análise automática do dado em tempo real. Então, isso ficou extremamente trivial, que antigamente, né, quando eu falo o processo de análise anterior, você tinha que pegar uma informação, um recorte em determinada linha do tempo, né, e fazer análise. Mas a análise real, em tempo real, era meio complicado você fazer, porque isso exige, né, um processamento interessante. Mas hoje você tem hardware suficiente para que em tempo real você faça análise. E a gente tem isso no mercado de ações, tá? Isso é uma coisa bastante interessante, vou mostrar para vocês. Bom, a mineração de dados, ele está dentro, né, de um processo chamado descoberta de conhecimento, né, de banco de dados, que a gente fala que é um processo não trivial, né? Ele não segue uma fórmula, né, uma forma específica, meio ad hoc, né, de extração de informações implícitas, né, anteriormente desconhecidas, potencialmente úteis de uma fonte de dados, né? Existe uma frase, né, que exprime bem o processo KDD, que é você torturar os dados até que eles confessem alguma coisa, né? A confissão, nesse caso, é um padrão, né, um determinado padrão que você vem a descobrir que está desconhecido em cima daqueles dados, né? E um padrão interessante é aquele que a gente diz que é válido, novo, útil ou interpretável. Não adianta você descobrir um padrão que não sirva para nada, né? Ele tem que indicar alguma tendência, né? E, se possível, né, a gente vai ver que existem formas de você construir análise de dados não entendendo exatamente as regras, né, como ele consegue extrair ou identificar aquele padrão, né, de dado naquela imensidão, né, de informação, mas a gente vai ver que existem técnicas que você consegue extrair essas regras, né, e a partir daí você consegue interpretar o porquê daquele padrão, né? Então, o KDD é justamente essa imagem, né, que a gente está vendo aqui. A gente tem um banco de dados, né, é feito aí uma limpeza, né, nessas informações, um recorte daquilo que você quer trabalhar. Isso é consolidado, né, em partes menores, que podem ou não ser um data warehouse, tá? Esses dados, eles são selecionados e transformados para fazer o processo de mineração, né, e a partir daí é descoberto um padrão que pode ser avaliado, né, e representado de alguma sorte, né? Existe mineração visual, né? Então, a mineração nem sempre vai indicar uma fórmula, uma regra, mas ele pode também indicar uma forma visual, né, que você possa interpretar a informação, um gráfico, e isso vai gerar o conhecimento, tá? O conhecimento que de certa maneira, vai ser o bem mais valioso de todo esse processo, tá? É descobrir aquilo que ninguém está vendo, né? O objetivo da mineração de dados é justamente fazer isso, descobrir aquilo que ninguém está vendo. E aí, né, nós temos uma confusão comum que as pessoas fazem do processo de descoberta em banco de dados, que é o KDD, e a área de mineração de dados, né, que é o data mining, né, que, na verdade, as pessoas acham que data mining é a mesma coisa que KDD, não é, tá? A mineração de dados é um passo do processo de descoberta de conhecimento em banco de dados, tá? E esse passo ele vai produzir o reconhecimento desses padrões, né? E a descoberta de conhecimento em banco de dados, que é o KDD, ele utiliza, né, algoritmos específicos de mineração de dados para extrair esses padrões, né, classificados como conhecimento, né? E a partir daí ele vai incorporar também tarefas que vão fazer toda a parte de escolha do algoritmo adequado a uma determinada situação, né?
o processamento e amostragem desses dados, né, e interpretação desses resultados. Então, o KDD é um conjunto, tá? É um conjunto de passos. Como eu falei para vocês, não segue, ele é ad hoc, né? Ele é aleatório. Então, o interessante do processo de descoberta e conhecimento de dados é que você utiliza diferentes técnicas, né? Experimentando, recortando ali, juntando dado, transformando, aplicando um determinado algoritmo para, a partir daí, achar um determinado padrão. Por isso que a gente fala que é completamente aleatório, ele é ad hoc, tá? Mas o bacana é que quando você, né, descobre esse padrão, que seja útil, né, para algum tipo de aplicação, você tem em mãos, né, alguma coisa extremamente interessante que ninguém viu, né? E aqui aqui mostra, né, algumas áreas relacionadas ao processo KDD, né? Você tem aqui sistemas especialistas, você tem a área de aprendizado de máquina, você tem também todo um conhecimento acerca de bancos de dados, de base de dados, né? Inclusive base de dados multidimensionais. Você tem a aplicação de estatística e matemática aqui de forma extremamente profunda. Você tem toda uma parte também de visualização de dados, né, trabalhando com ferramentas gráficas. E você também tem toda uma parte de reconhecimento também de padrões, né, a partir de algoritmo de mineração. Então, o processo KDD, ele trabalha com todas essas técnicas aqui, né? E um cientista de dados, né, é um profissional que, de certa maneira, ele domina, né, essas ferramentas e ele consegue empregá-las, né, para diferentes situações. Bom, a gente aplica mineração de dados em várias áreas, né? Na área de comércio, tanto real e virtual, você aplica. Vocês podem até não fazer noção que utilizam soluções baseadas em mineração de dados. Quando você entra num site e aquele site lhe indica um determinado produto, né, ele está trabalhando com a mineração de dados, onde ele já detectou um padrão, né, de produto que você, né, adquire e é indicado naquele momento, né, aliado àquele perfil, para você naquela visita do site. Da mesma maneira, quando você entra no supermercado, vocês nunca observaram isso, tá? Talvez, né? Quando você entra no supermercado, você sempre tem algumas gôndolas, né, na entrada do mercado, né? De vez em quando o pessoal bota uísque, bota bebida, bota arroz, bota feijão e coloca coisas completamente aleatórias distribuídas em todo o mercado. E às vezes você não entende, né? Às vezes o cara tá lá com, sei lá, um Perfex na área, né, de enlatados, né, de extrato de tomate. Que diabo é? O cara botou um Perfex aqui pendurado na área de extrato de tomate. Não tem muito sentido. Eu digo, tem sentido completamente e é alvo da mineração de dados, né? Todas as compras, né, do mercado, eles são logadas. Então você pode colocar a mineração de dados para descobrir um padrão. Do tipo, quem compra extrato de tomate, compra também Perfex. Existe um fator desconhecido. E aí tem um caso, né, da fraude da cerveja, né, que descobriu que havia esse padrão. Quem comprava a fralda também comprava cerveja. E aí, onde tinha a fralda, o pessoal botava cerveja. Onde tinha cerveja, o pessoal botava a fralda, né, do lado. E as vendas pipocaram, né? Porque havia um padrão naquele momento que o supermercado detectou, né? Então, a mineração de dados ele é aplicável muito para a área de comércio. Na área de medicina, tenha certeza que todos esses exames clínicos aí são aplicados mineração de dados, tá? Na área de detecção de fraudes, né, cartão de crédito, se você me perguntar, PayPal, Grinaldo, Mercado Pago, o que esses caras têm de valioso em identificação de fraude? Algoritmos de identificação de fraude, principalmente cartão de crédito, tá? Quando você sai do comportamento, eu mesmo já recebi ligação, o American Express é um excelente cartão, né, não fazendo propaganda, mas eles têm um serviço bastante bacana mesmo, de detecção de fraudes, né? Já recebi ligação, porque eu saí do meu padrão, né, de compra, e o pessoal me ligou, é você mesmo que está fazendo essa compra? Eu digo, sou eu mesmo, tá? Justamente para evitar, né, que ocorra uma fraude. E você consegue fazer isso com mineração de dados, tá? E na área de inteligência competitiva, né, toda essa parte de interpretação de concorrência, né, também pode ser alvo de mineração de dados, e tendências de mercado, né, que é o que a gente quer estudar aqui e aplicar na área de mercado de ações, tá? Isso aqui são alguns exemplos, mas é muito mais do que isso, muito mais, tá?
E aí, como é que a mineração de dados ela é aplicável na prática, né? A partir de tarefas, né? Nós temos tarefas aqui de análise de regras de associação, padrões sequenciais, classificação, análise de cluster, que é agrupamentos, análise de exceções, outliers, né? Estimativa, técnica de regressão e sumarização. Isso aqui são algumas tarefas da mineração de dados. Grinaldo, não entendi nada, Grinaldo. Aí, ó, o aluno pediu a dramatização, estou fazendo aí para você. Grinaldo, não entendo nada, Grinaldo. Vamos lá para um exemplo, né? Então, aqui um exemplo de aplicação de uma regra de associação, para você ver que não é nada complexo, né? Nesse caso aqui, veja que eu tenho, né, 4 registros, né, de compras em um mercadinho, um boteco lá, né, um mercadinho de bairro, né? Então, uma pessoa, né, desconhecida, né, ela comprou, né, pão, leite e manteiga, né? A outra desconhecida comprou leite e açúcar. A outra comprou leite e manteiga. E a outra comprou manteiga e açúcar, tá? Então, uma técnica de mineração de dados é buscar associação entre esses itens que estão contidos no registro. Veja que aqui, ó, esse cara aqui comprou leite e manteiga, esse aqui comprou leite, e aqui comprou leite e manteiga, né? Então, aplicar a técnica, nesse caso aqui de associação, é você tentar achar no seu banco de dados se existe alguma associação, e você vai dizer o que você pretende buscar, tá? Eu quero ver se existe alguma associação de leite com manteiga, tá? Então, ele vai varrer todo o seu banco de dados para verificar essa associação. E aí, ele vai chegar em 2 métricas, tá? Que é justamente o suporte e a confiança. O suporte é justamente aquela regra, né, que ele enxergou, levando em consideração todos os registros do seu banco de dados. Então, nesse caso aqui, ó, o número de clientes que compraram leite e manteiga, em relação ao total, foi 2/4, que é igual a meio, né? 50%. Então, 50% das ocorrências que tiveram, né, dos registros que você coletou, levam a crer que foi adquirido leite e depois manteiga. E em relação, né, à confiança, em relação a um determinado produto, que é leite, você verifica que houve 2 ocorrências em 3 registros, né? Aqui teve leite, leite e leite. Então, 3 registros, em 3 registros que a pessoa comprou leite, houve também a compra de manteiga, né? Então, você tem o número de pessoas, né, que compraram leite e manteiga, né, sobre o número de clientes que comprou leite, né? Isso vai dar justamente 66%. Na verdade, é o contrário, né? 2/3, né, que dá 66%. Né? Não, tá certo, tá certo. O número de pessoas que comprou leite e manteiga, que é justamente 2/3 que comprou leite, né? Leite, que vai dar 66%. Então, existe aí uma confiança de 66% que quem entrar naquele mercado pedindo leite vai sair com a manteiga na mão, tá? Agora eu digo para vocês, você é dono do mercado, você tem aí uma confiança de quem compra leite, né? Vai comprar também o diacho da manteiga, 66%, que é alto, viu? É alto pra caramba. Me diga aí, o que vocês fariam? Né? No lugar do leite, você ia botar o que do lado ali? A manteiguinha, né? A velha manteiguinha aí, para quando o cara comprar o leite, assim, tem a manteiga aqui, ó, levar junto, tá? Então, esse padrão, né, é um padrão, nesse exemplo, que foi descoberto e que é um conhecimento intrínseco, né, daquele local, né, que as pessoas, né, que compram leite, né, têm a 66% de confiança que vão levar também a manteiga. E, no geral, né, o que é incrível, né, 50% das suas compras levam os 2 também. Então, um negócio assim, um suporte, né, 50% é alto pra caramba, né? Então, você tem aí uma informação realmente privilegiada, tá? E outro exemplo, né, de aplicação de mineração de dados é a tarefa de classificação. Aqui é a mesma coisa, tá? Foi coletado informações de uma pessoa, de pessoas diferentes, né? Aqui, no caso, pegou o nome, a idade, a renda e a profissão, tá? E aí, a partir daí, né, com esse banco de dados, verificaram, fizeram um cruzamento lá com as vendas, né,
de um determinado local e verificaram se essa pessoa, né, comprou ou não eletrônico. Grinaldo, como é que pegou essa informação, Grinaldo? Eu digo, ó, seu CPF é uma chave, tá? Uma chave que pode ser utilizada para buscar informação em tudo que é lugar, tá? Então, se você tem um cadastro, né, naquele mercado, né, você fez o cadastro daquela coisa no mercado, o mercado naturalmente tem essas informações suas, né, armazenadas, né? E se você vai lá comprar e o cara diga assim, quer CPF, não sei o quê, aí pronto, ele cruzou sua compra com os dados, né, que ele já tem lá armazenado. Então ele foi lá, fez uma pesquisa, né, você preencheu, meu nome é Daniel, né, minha idade é menor do que 30, né, minha renda, né, aí ele classifica a renda, a profissão estudante, né, e aí comprou eletrônico. João, aqui, ó, também, Carlos, Maria, fez com todo mundo, tá? E a ideia aqui é tentar achar o seguinte, bom, eu vou aplicar agora um algoritmo, uma tarefa, né, de classificação, e quero ver, né, se eu consigo extrair uma regra que me defina o que leva uma pessoa a comprar ou não um eletrônico, tá? Então, é aplicada aqui a tarefa, né, de classificação. Aqui, nesse caso aqui, são regras simbólicas que ele consegue visualizar. E a partir dessas regras, você pode aplicar para um banco de testes para verificar, né, a confiança, né, daquelas regras que foram coletadas, tá? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, né, foi aplicado um classificador e chegou-se, né, a essa árvore aqui que a gente chama de árvore de decisão, tá? E essa árvore de decisão está dizendo o seguinte, ó, se a idade é menor do que ou igual a 30 e a renda é baixa, ele não compra eletrônico, tá? E assim por diante, tá? Essa árvore aqui, eu só extraí, né, uma determinada folha, alguns galhos, né? Ele é maior do que isso aqui. Mas as regras que se conseguiu extrair foi o seguinte, ó. Se a idade for menor ou igual a 30 e a renda for baixa, ele não compra eletrônico, tá? Então, o perfil de pessoas que não compram eletrônico pode ser esse daqui. Se a idade for entre 31 e 50 e a pessoa for médica, então ele compra eletrônico, tá? Então existe uma possibilidade, né, de comprar eletrônico. E aí, para eu testar essa hipótese, geralmente eu pego, né, um recorte da minha base de dados, extraio essas regras e aplico essas regras em uma base de dados desconhecida, sabendo o comportamento da pessoa. E aí vejo se a regra bateu. Se a regra bater, né, com nível de confiança alto, é uma informação, um padrão, né, que você descobriu que pode ser extremamente útil, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma campanha, né? Você que é médico, tem idade em 31 e 50, desconto aqui, ó, descontão para você, ó, 20% eletrônico. Então, você já está, né, em cima daquela regra que você sabe que tem uma tendência, botando gasolina, né, e riscando fogo para o negócio realmente incendiar, tá? Então, padrão, ele serve para isso, gente, para descobrir uma tendência que até então é desconhecida, né, e que pode, de certa maneira, fazer o quê? Uma previsão, tá? Quando a gente aplica a mineração de dados, na grande maioria das vezes, a gente quer antecipar o futuro de alguma sorte, né? Então, antecipar o futuro na área de mercado de ações é algo extremamente bem-vindo, né? Se a gente tivesse aqui uma bola de cristal, né, e a gente estaria rico, tá? A mineração de dados nos apoia justamente em estar obtendo essas previsões de alguma sorte, tá? E antecipando movimentos, né, de uma forma bastante calculada e interessante, tá? Uma outra forma de você também acertar é entrando numa máquina do tempo e voltando no passado, né? Todo mundo quer fazer isso, né? Quantos aqui, né, não queriam voltar até 2010, 2009 e comprar 1.000 bitcoins, 5.000 bitcoins, né? 100 mil bitcoins, que não valiam nada naquele tempo, né? E hoje estarem milionários, né? Então, todo mundo quer ter uma máquina do futuro, né? Eu digo para vocês que a máquina do futuro não existe, mas existe uma técnica, né? Que é a mineração de dados, que consegue, né, de certa maneira, antecipar, né, o futuro a partir da detecção de padrões. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a parte 2, né? Vamos começar a falar agora um pouco, né? Entender o que é o mercado de ações, mas
entender um contexto maior do porquê o mercado de ações, né? Que é justamente essa parte de planejamento financeiro, educação, né, financeira. Bom, existem dois tipos de renda, né? A renda ativa e a renda passiva. A renda, na verdade, é dinheiro, tá, gente? Existem dois tipos de você ganhar dinheiro, né? Da forma ativa ou da forma passiva, né? A forma ativa é a forma tradicional, né? Que exige aí um esforço da pessoa, né? É quando ela troca tempo por dinheiro, onde a pessoa é responsável pelo resultado e sem nada ela acontece, né? Então, a coisa mais fácil aí de entender é o salário, né? Onde você tem que trabalhar para trocar o seu tempo por dinheiro, né? Nunca esqueça disso, né? Quando você trabalha, você troca seu tempo por dinheiro, você está sendo remunerado, né? Mesma coisa, 13º, férias, bônus, bolsa de estudo, né? Operações também de bolsa que você faz, tudo isso é renda ativa, depende de você, você tem que ter o trabalho, você tem que dedicar o seu tempo para ter em troca, né, um determinado dinheiro. Isso aí é a renda ativa, né? Basta dizer que uma vez, né, que você não tenha, de certa maneira, mais forças, né, para trocar o tempo por dinheiro, você não gera renda, tá? Então, aquele que depende do trabalho, a gente fala assim, as pessoas acham às vezes que estão ricas, né? A pessoa, olha, você realmente se considera rico quando você faz a seguinte pergunta: se eu parar de trabalhar, eu continuo tendo renda? Essa é a grande questão, tá? Se você disser que sim, né? Na verdade, você não tem renda ativa, você tem renda passiva, tá? A renda passiva é quando se ganha, né, sem interação direta. Nesse caso, se escolhe um tipo de investimento que lhe proporciona essa renda, tá? Você não precisa ter aquele esforço para ganhar aquele dinheiro, tá? Então, exemplos, um aluguel, né, que é um aluguel quando você tem um bem, né, uma casa, um ativo, que de certa forma você aluga e a partir daí você recebe, né, um retorno por conta daquele patrimônio, né, juros de uma aplicação que porventura você receba também, né, você faz um investimento e aqueles juros, ele volta para você sem você fazer absolutamente nada, né, o direito autoral, uma patente, né, de algo que você fez, é algo que vai lhe gerar royalties, dinheiro, sem você necessariamente fazer aquele movimento. Você fez o movimento inicial, né, de criação, mas depois aquilo vai remunerando você, tá, ao longo da vida, né. Os dividendos de uma empresa, né, JCP também que são dividendos, aposentadoria e outras fontes passivas, né. Então, o objetivo da grande maioria das pessoas para ter o que nós chamamos de independência financeira é viver de renda passiva, ao invés de renda ativa, tá? E para isso, né, é necessário planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro nada mais é, assim, bem prático mesmo, é justamente isso aqui, é traçar uma meta, né, de quantificação financeira, de você montar um patrimônio que lhe remunere, né, de forma passiva. Agrinaldo, eu não entendi. Eu digo, gente, se você tivesse 10 milhões de reais hoje, 10 milhões, você ganhou 10 milhões de reais, tá? Quanto é que vocês acham que receberia por mês? Né? Uma aplicação, por exemplo, como Tesouro Direto, que é uma aplicação de título, né, do Tesouro do governo, título do governo, ele está dando hoje, né, uma possibilidade de investimento de 10 anos, remunerando a uma taxa de 5% a cada 6 meses, ou seja, a cada 6 meses você recebe 5% do valor. Então, se você tiver 10 milhões de reais, né, 5% disso, né, é metade disso, que vai dar quanto? 10 milhões, 10%, 1 milhão, 500 mil, pronto. A cada 6 meses você recebe 500 mil. Tá bom? Será que tá bom para você? Né? Viver, né, com essa renda passiva, ou seja, sem fazer trabalho nenhum, durante 10 anos, né, a cada 6 meses, 500 mil na conta. Pô, 500 mil. 6 meses depois, pô, 500 mil. Então, planejamento financeiro com o objetivo de gerar renda passiva, é você traçar essa meta financeira, tá? Que pode ser de longo ou curto prazo. Eu falo independência financeira, mas você também pode fazer planejamento financeiro para um determinado objetivo, né? Comprar uma casa, adquirir um carro, ou uma viagem, ou qualquer outra coisa que você precise de um montante específico.
Então, você traça essa meta, quantifica ela, obtém, né, receitas para poder, de certa maneira, cumprir essa meta no futuro. Essas receitas que você recebe, naturalmente, vão ser abatidas de despesas, né, que você tenha, né? Quem é casado, tem família, tem despesa para tudo que é canto. Mas o objetivo do planejamento financeiro é que você tenha o quê? Uma diferença, né? Que você gaste menos do que recebe. Porque aquele que gasta mais do que recebe só vai entrar no prejuízo contínuo, fica uma bola de neve, né? Então, o planejamento financeiro, ele requer o quê? Que você gaste menos do que recebe para ter uma diferença, e essa diferença seja aplicada, né, em um investimento que tenha uma taxa de remuneração que garanta aquele montante que você projetou no futuro, tá? Então, se você, por exemplo, está querendo fazer uma viagem, né, e essa viagem ela vai custar R$ 5.000, e você, o máximo que você consegue guardar por mês, né, é R$ 500. Não, com R$ 500 você consegue, né? Para 5.000 você consegue, vai dar 6.000. Mas o máximo que você consegue é R$ 200, né? Em um ano, né? Você só vai conseguir R$ 2.400 acumulados. Para chegar a 5.000, você tem que ter algum tipo de investimento que lhe proporcione, né, esse complemento no período que você espera, tá? E aí, essa escolha de investimento, ela tem, né, um calcanhar de Aquiles, que é o seguinte, ó, existem investimentos, tá, que conseguem lhe dar um maior retorno possível num espaço de tempo menor, só que eles possuem um risco maior. O que é esse risco maior? É o risco, naturalmente, de você chegar lá, né, naquele capital que você está almejando, mas existe também um risco de você perder, né, parte daquilo que você acumulou. Quanto maior o risco do investimento, quanto maior o retorno, né, que ele possa demandar a você, maior também a possibilidade de você ganhar ou perder, né, aquele montante que foi investido, tá? Então, existe uma relação específica aí de risco e retorno. Para tudo na vida, né, aquilo que tem um retorno maior tem um risco maior. Nada vem fácil, tá? E aí, para entender, né, essa parte de risco-retorno, né, a gente vai para essa parte 3 para compreender a diferença de renda fixa e renda variável. Tá? A renda fixa, né, é a aplicação, que o nome já está dado, né, já está dando, né, renda fixa, aos investimentos que têm uma taxa de retorno definida no momento da contratação. É fixo. Olha, esse investimento aqui, ele vai lhe remunerar 1% ao mês. Esse investimento aqui, ó, ele vai lhe garantir 10% ao ano. Você sabe, tá? Você tem uma expectativa de quanto vai ganhar. Então, por isso está dizendo, renda fixa, tá? Então, ao investir nessa modalidade, a pessoa tem uma previsão de quanto vai ganhar mais ou menos, tá? Porque tem alguns investimentos de renda fixa que eles são o que nós chamamos de pós-fixados, né? Eles são baseados em um indicador, por exemplo, IPCA, né, que mede a inflação, e a partir daí você tem uma estimativa. Assim, olha, parece que a inflação vai fechar 7% ao ano. Então, se aquela aplicação ela for dada na expectativa do IPCA, você tem mais ou menos uma previsão. Tá? Pode não ser exata, mas você sabe mais ou menos quanto é que vai ganhar. Tá? Então, você tem uma previsão sobre o que vai ganhar, levando em consideração o tempo da aplicação, os índices, taxa de rendimento, valor investido e tudo mais. Tá? Então, são investimentos mais seguros, né, com risco menor, mas que vão lhe proporcionar, né, um ganho também menor. Ok? E aí você tem um outro tipo de investimento, que é justamente o que vai interessar nessa palestra, que é a renda variável, que são os investimentos de renda que não apresentam, né, um índice de rentabilidade fixo, né, no momento da contratação. A renda variável já está dizendo, renda variável, ela varia, né, ao longo do tempo. E essa variabilidade ou volatilidade, como nós chamamos, né, eles podem apresentar, né, eu digo que pode porque você não tem uma certeza, já que existem vários fatores, né, que de certa maneira vão influir para que aquele retorno aconteça e que vão, de certa maneira, resultar, né, em uma taxa de retorno que você espera, né, ou não, ok? E esses fatores, esses N fatores, né,
que são alvos justamente do nosso estudo de mineração de dados como uma forma de avaliar se aquele investimento tem uma tendência a lhe proporcionar aquele ganho ou não. Aí entra justamente a computação de uma maneira espetacular, tá? Justamente estudando, né, toda essa série de fatores e vendo se existe aí uma previsibilidade, né, uma tendência daquele tipo de renda variável chegar, né, àquele tipo de retorno que você espera, tá? Então vamos lá. Aqui são exemplos de renda fixa. Aqui eu só vou citar, não vou entrar em detalhes, tá? Debentures, né, que são justamente títulos emitidos por empresas, né? CDBs são títulos emitidos por banco. Certificados de recebíveis, né? Aqui tem várias áreas, né? Agrícola, por exemplo, letras de crédito, letras imobiliárias, letra hipotecária, letra financeira, letra de câmbio, poupança, tá? Nota promissória e tesouro direto, tá? Tesouro direto são títulos do governo, muito interessantes, e é o tipo de renda fixa que eu acho bacana para quem está começando a investir, tá? Naturalmente, gente, a gente não coloca todos os ovos em um cesto só, tá? É sugerido, né, que quando você faz um investimento, você mescle, né, diferentes tipos de investimento, tanto renda fixa como renda variável. Você não coloca todo mundo numa cesta só, tá? E o outro, né, que é a renda variável, ele costuma ser investimento de maior risco, né, nos quais a rentabilidade varia conforme o mercado. E o que nos interessa aqui, né, dentre esses vários tipos, né, de produtos alvo de renda variável, são justamente as ações das empresas, tá? Mas você tem outros aqui, contratos futuros, fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos multimercados, moedas estrangeiras. Você tem vários tipos de produtos que são alvos de renda variável. Mas o que vai nos interessar aqui são ações de empresa, tá? E aí aqui tem um gráfico, né, mostrando o risco e retorno. Você tem que os títulos de renda fixa, tá? Eles têm uma rentabilidade menor, né? Em comparação aqui com os títulos de renda variável, né? Que tem uma rentabilidade maior, mas tem um risco maior, tá? Grinaldo, que risco é esse? O risco de você botar lá 10 mil e no final do ano só ter 2. Paciência, tá? É um risco. Mas também tem um risco de você botar 10 e no final do ano ter 1 milhão. Tá? Então, tudo pode acontecer, ok? Mas você pode pensar assim, Grinaldo, que maluquice é essa? Não, não é maluquice, gente. Todo tipo de investimento exige estudo. Se você souber o que você está fazendo, né, naturalmente você vai tomar decisões equilibradas e controladas, né? Então, educação financeira é algo extremamente interessante para construir seu futuro, né? E educação financeira começa desde cedo, tá? Eu vou falar aqui ao longo da palestra, eu já tenho, né, uma carteira de investimento para meus filhos, para que quando eles tenham, né, a maioridade, eles já possam usufruir de alguma coisa, tá? Isso aí é educação financeira. Bom, então nossa parte 4 é entender, né, o que são ações. A gente fala de mercado de ações, então que diabo é ação, né? A ação é muito fácil de entender, gente. A ação, na verdade, é um pedacinho de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Imagine o seguinte, ó. Uma determinada companhia, ele tem o capital social. Grinaldo, que diabo é capital social? Olha, contabilidade é uma das áreas que, assim, eu fiz na faculdade. Eu acho que não dei a devida atenção e eu me arrependo profundamente, porque contabilidade, ela é uma ciência, né, que consegue enxergar a alma das empresas. E o capital social, né, nada mais é do que o capital que a empresa dispõe, né, para fazer os seus investimentos, tá? De uma maneira assim bem simples, tá? Que capital social, na verdade, tem um conceito ainda maior. Então, digamos que uma empresa, quanto vale a empresa? Então, digamos que a empresa, ela vale 10 mil reais, 10 milhões, né? Aqui dentro, 10 mil reais, né? Então, eu quero vender pedacinho dessas empresas para várias pessoas diferentes. Então, eu quero constituir, né, empresa,
E para isso eu preciso de 10 mil reais. E aí eu pego 10 mil reais e divido em 5 mil pedaços, né? Então eu vou ter cada pedaço valendo 2 reais. É o que a gente chama de ação, tá? É o pedacinho da empresa. E aí eu vendo esses pedaços, né? E a partir da quantidade de ações que cada pessoa tem, ela vai ter direito, né, a receber, né, determinados benefícios, tá? E aquilo vai representar, de certa maneira, um ativo que a pessoa tem em relação à empresa, porque ela faz parte agora do quadro societário dessa empresa, tá? Então, quando eu compro uma ação, eu estou virando sócio e eu estou comprando um pedacinho dessa empresa. Agora, imagine o seguinte, essa empresa, ela começa a crescer, né? Ela começa a crescer, ela começa a fazer investimentos, ela começa a abrir filiais, ela começa a virar um gigante, tá? E aí todo mundo olha, né, aquela empresa e quer também se tornar um sócio, tá? Mas não tem mais pedaço, os pedaços todos foram vendidos. E aí, para ser sócio, você precisa negociar com quem tem um determinado pedaço. Então, para uma pessoa se desfazer, né, daquele pedaço no qual ela é sócia daquela empresa, o que ela vai receber, né, de benefício daquela empresa, ela pode vender, né? E essas operações de compra e venda, né, ao longo do tempo podem se valorizar, tá? É uma coisa, gente, assim, antigamente quando você tinha os clubes, né, e você comprava um título remido que dava o direito de ser sócio daquele clube. E aí tem muita gente que comprava, né, por um valor pequeno, né, quando o clube foi inaugurado, e mais tarde, com o clube bombando, né, o cara quer virar sócio, diz, tudo bem, eu passo o meu título para você, agora vai custar tanto. Eu comprei por 100 reais, agora eu vou vender para você por 100 mil. Quer? O cara, pô, eu quero. Aí pronto, você faz a operação de compra e venda, e aí aquele título ele vai se valorizando, tá? Então, no caso da empresa, essas empresas que dividem, né, em cotas são chamadas de sociedades anônimas, né? E são caracterizadas por ter o seu capital dividido em ações, né? Nesse caso, seus donos também são chamados de acionistas. São quando você compra, né, uma ação de uma empresa, você se torna um acionista dessa empresa, né? E aí você tem sócios de capital fechado, né, onde foi dividido o capital social entre um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas ele não negocia com outras, ele é fechado. Mas você também, né, tem sociedades, né, anônimas de capital aberto, ou seja, são aquelas que disponibilizam esses títulos para venda em bolsas de valores e mercados de balcão, tá? Que é o que nos interessa, né? E aí, esses títulos, né, essas ações, basicamente são rotuladas em dois tipos específicos, tá? Que são as ações ordinárias, que dão direito a votar nas assembleias da empresa, né? Isso é muito simples. Como você é sócio, né? Você pode, nas assembleias, a empresa ela não é formada por uma única pessoa, a empresa ela é formada por vários sócios que gastaram, né, para ter aquelas ações. Então, existem as ações que dão direito a voto, né, que são as ações ordinárias, e existem outras ações que não dão direito a voto, mas vão lhe dar outros benefícios a mais, que são as ações preferenciais, tá? Então, aqui eu digo mais ou menos o que é que eu ganho, né, sendo sócio, o que é que leva uma pessoa a ser sócio da empresa. Bom, a primeira delas é ganhar proventos, tá? Os proventos são chamados de benefícios quando a empresa tem lucro, né? Ela pode pegar esse lucro e dividir com seus acionistas. A primeira coisa, assim, são os proventos, tá? Em geral, são formas de remuneração baseadas em capital, em dinheiro, né? Entrega aos sócios, ou em outras bonificações, como outras ações, tá? Então, por lei, as empresas, quando vão distribuir os lucros, elas são obrigadas a distribuir, no mínimo, 25% do lucro, tá? E você recebe, né, esse benefício de acordo com a quantidade de ações que você tenha, tá? Então, tem empresas, por exemplo, que remuneram 5% ao ano, 14% ao ano, 20% ao ano, depende muito do tipo de negócio, tá? Você também tem benefícios na forma também de dividendos, mas de outra forma, que são juros sobre capital, né, onde esse dividendo foi aplicado aí uma taxa, né, um imposto, né, em cima, é por isso que chama de JCP.
Você também tem bonificações, né, em dinheiro ou ações que você pode receber. Então, uma determinada empresa, ao invés de dar dinheiro, ela aumenta a quantidade de ações que você tem. Isso é interessante, porque você recebe mais bonificação, mais dividendo, tá? E a outra também é direito de subscrição, que é quando a empresa vai aumentar o seu capital social, ela dá preferência para a compra dessas novas ações a quem já é sócio, tá? O que a gente chama de direito de subscrição. E esse direito ele também pode ser negociável, tá? Na Bolsa de Valores, tá? Essa é uma forma, né, de você ser remunerado. E a outra forma é a valorização da ação, tá? Aqui tem um exemplo, isso é real, tá? Da Magazine Luiza, que tiveram aqui uma valorização assombrosa de 2016 até o ano de 2020, tá? Em janeiro de 2016, considerando aí operações de desdobramento, que é aumento da quantidade de ações, né? Elas valiam R$ 1,80 cada ação. Uma coisa que é interessante de desmistificar é que algumas pessoas pensam assim, Grinaldo, só barão consegue ter aplicação no mercado, tem que ser rico! Tem que ser rico, Grinaldo! Eu digo, ô Jesus, hoje a Oi está valendo R$ 1. Com R$ 1 você compra uma ação da Oi, você se torna sócio da Oi. R$ 1, tá? Você se torna sócio da Oi. Então, em 2016, uma ação da Magazine Luiza valia R$ 1,80, tá? Em junho de 2019, ela estava na faixa de R$ 280. Então, veja, tá? Quem comprou 100 ações em 2016 gastou R$ 180, tá? Com R$ 180, uma pessoa comprou 100 ações da Magazine Luiza. Em 2019, se ela quisesse vender para alguém, ela venderia por 28 mil, né? É isso mesmo, né? 28 mil. 28 mil. Né? 100 vezes 280 dá 28 mil. É isso mesmo, 28 mil. Então você ganha, né? Também na valorização do papel ao longo do tempo, tá? Então, imagine, eu gastei 180 e tirei 28 mil. Tem muita gente que ficou milionário aí, tá? Magazine Luiza. Tá? Então, essa é uma forma de você também, né, receber benefícios investindo em uma empresa. Bom, e aí para ser ação, né, Grinaldo, e como é que eu compro um papel? Bom, as empresas na Bolsa, elas são identificadas por um código, tá? As ações que terminam com o número 3 são as ações ordinárias. E as ações que terminam com o número 4 são ações preferenciais, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem algumas empresas, tá? Cielo 3, né, é o código para comprar uma ação ordinária da Cielo. Oi BR3, aqui é uma ação também ordinária, tá? Da Cielo, da Oi, desculpe. Petri 4, aqui se você quiser ser sócio da Petrobras, quiser comprar uma ação, né, preferencial, você bota esse código aqui, Petri 4, tá? Aqui é a Via Varejo, que é Casas Bahia, e aqui é a seguradora, né, IRBR, uma ação ordinária, tá? A ação preferencial, gente, na hora que recebe o dividendo, né, ele tem uma participação maior, tá? Ele consegue perceber um dividendo maior, tá? Pelo fato de ele não ser sócio que vai chegar nas reuniões decidir alguma coisa, né, a empresa dá essa compensação dele ajudar, né, no aumento do capital social, mas dá um percentual maior na hora de gerar os dividendos, tá? Então você tem, né, esses códigos, que são os códigos que você utiliza, né, na Bolsa de Valores para fazer a aquisição. Aqui são outros códigos que não vou entrar em detalhes, né, mas que também são produtos de renda variável, tá? E a negociação da Bolsa geralmente ocorre em lotes de 100 ações, tá? Grinaldo, você é maluco, Grinaldo? A ação custa R$ 20, se eu for comprar 100, eu vou gastar R$ 2.000 e você é doido. Calma, gente, calma. Você pode comprar em lotes padrões de R$ 100, mas você pode também negociar o que a gente chama de lote fracionário, tá? Então, para comprar um lote fracionário, ou seja, se você quiser comprar uma ação, não quer comprar 100, você quer comprar uma ação, basta você colocar lá no home broker o código, né,
terminando com F. Aí você só compra uma ação específica. Existe um mercado que só negocia, né, a faixa de 1 a 99 ações. Você consegue comprar uma ação só, se você quiser. É assim que eu faço com meus filhos. Eu vou comprando, ó, de pouquinho em pouquinho, de um em um, tá? Para eles irem montando a carteirinha deles, tá? Então, você pode comprar também em lotes menores. Bom, e aí a gente vai para a parte 5, são 9 partes, né? Como é que eu compro, então, uma ação? Como é que eu acesso, né, esse mercado de ações? Bom, você pode acessar através de uma corretora de valores, né, que são as entidades, né, as instituições financeiras que são legitimadas para fazer a compra e venda de ações. Então, existem essas corretoras que vão intermediar, né, essa venda de ações no mercado, né? E você pode fazer diretamente com a corretora. Então, os bancos também são corretoras, e aí você pode fazer isso ligando, né, ligando para um profissional e fazendo essa compra, ou, se você quiser fazer por conta própria, utilizando um home broker, tá? O home broker é um sistema eletrônico, né, fornecido pelas corretoras, onde você tem acesso direto ao mercado e você pode comprar, né, uma ação a partir de poucos cliques, né? Você pode fazer isso a partir de um aplicativo de celular, ou você pode fazer uma ferramenta, né, um pouco mais completa, que mostra as ações sendo negociadas em tempo real, né? E você pode fazer negociação em tempo real dessas ações, tá? Então, para mostrar para vocês uma ferramenta, tá? Isso aqui é uma ferramenta de home broker de uma empresa chamada Nelogic, uma empresa nacional, tá? Aqui eu tenho, deixa eu botar uma visão simples aqui para vocês verem. Aqui é justamente a Bolsa de Valores, né? Aqui é um índice da Bolsa de Valores. Deixa eu botar aqui o zoom, para vocês verem melhor. Aqui foi o comportamento da Bolsa de Valores hoje, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Isso aqui é um gráfico, a gente chama de gráfico de Kendall, que mostra o comportamento da Bolsa ao longo do tempo, tá vendo? Aqui vem de março até setembro. Vou pegar aqui uma ação qualquer, tá? Bora pegar aqui a Magazine Luiza, né? Já que eu estou vendo ela aqui nesses exemplos, tá? A Magazine Luiza, ela fechou a um preço de R$ 19,48, tá? Então, aqui foi o preço que ela fechou ao longo do pregão, tá? Deixa eu botar aqui o pregão para vocês verem, de 15 em 15 minutos. Aqui foi o pregão na data de hoje, tá? A Magazine Luiza abriu custando, na verdade, foi a mínima, né? Ela abriu aqui custando R$18 alguma coisa, chegou nesse preço mínimo aqui de R$18,76 e fechou hoje a R$19,46. Então, quem tivesse comprado a Magazine Luiza no início do pregão e vendido no final, tinha ganho aqui 3,84%, tá? De rendimento. Então, essa venda, né, dessas ações, ela pode ser feita em tempo real. Você pode comprar agora a ação, né? Agora não, que o pregão está fechado. Mas você pode, durante o pregão, comprar naquele momento e vender 1 minuto depois, alguns segundos depois, se você quiser, tá? Porque a Bolsa de Valores é o local onde se negociam, né, esses papéis. Eles trocam, né, esses direitos de compra e venda toda hora em tempo real. Então, você pode negociar naquele momento, ou você pode segurar, né, comprar naquele momento e vender em outro no futuro, tá? Fazendo aí uma operação de longo prazo, ok? Então, aqui nesse caso, foi o resultado do pregão do dia de hoje, mas aqui está mostrando o comportamento ao longo, né, dos dias. E a gente está vendo aqui claramente, ó, que em janeiro a ação custava um valor muito maior e agora ela está custando um valor muito menor, tá? Mas esses preços, eles variam, né, ao longo do tempo. E mostrando isso num gráfico, né, deixa eu colocar aqui outra visualização, uma visualização de linha, eu verifico, tá, que essas ações, dá para ver graficamente que ela estava em tendência de queda, né, até um determinado momento, reverteu aqui, ó, para uma tendência de alta, voltou para a tendência de queda e vem aqui, ó, fazendo uma oscilação.
tá? Então, o preço, ele varia, né, ao longo do tempo. Eu posso visualizar aqui em dias, em meses ou anos, tá? Então, aqui, Grinaldo, mas esse negócio está variando muito. Eu digo, olha aqui, ó, 2016, ó, tá vendo? Quando ela atingiu o preço menor, para hoje, ela já valorizou 29.274,41%. Tá? O mercado variável é um mercado de longo prazo. Tá? Geralmente, para esse tipo de investimento, a gente verifica que a longo prazo ele é disparado melhor do que os investimentos de renda fixa. Tá? Mas para que a gente possa ter certeza, né, de que isso realmente acontece, a gente deve fazer algumas análises, né, para se chegar a uma conclusão que aquela empresa ela é viável, né, inicialmente, e que existe uma tendência, né, uma tendência de valorização daquele papel. Você pode ganhar na bolsa tanto vendendo quanto comprando ações, tá? Para as ações que caem, você pode entrar em uma maneira que a gente chama de operação vendida, onde na queda você ganha, e a operação comprada, onde na subida você ganha. Então, depende muito da estratégia que você segue, naturalmente, e existem investidores de todos os tipos. Investidores que vendem e compram diariamente, né, que são os day traders, e investidores que, né, compram e vendem num espaço, né, específico de semanas, dias ou meses, né, que são os positions que a gente chama, e aqueles investidores que guardam para a vida inteira, né, que são justamente os holds, né, que a gente chama que são investidores de longo prazo, né? Eu mesmo sou um holder, né? Eu gosto de investir em empresas enxergando aí o futuro que elas podem me proporcionar, tá? Então essa ferramenta é o Home Broker, tá? E aqui você tem, ó, o que a gente chama de boleta, onde você faz a operação de compra e venda, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui dá para ver uma interface onde você pode comprar, tá vendo? Comprar e vender ações naquele momento ou em um momento que você julgar oportuno, ok? Então essa aqui é uma ferramenta que consegue visualizar de maneira ampla o mercado de ações, que vai ser alvo aí de todos os nossos estudos na área de mineração de dados, tá? Então bora voltar aqui à palestra, que é justamente tentar, dentro desse contexto de mercado de ações, analisar aquelas ações que têm um potencial realmente interessante para compra, né, e venda, objetivando aí um lucro. Bom, como é que eu faço isso? Como é que eu analiso se uma ação é boa ou ruim? Existem duas técnicas, né? Análise fundamentalista e análise técnica, tá? Aqui existe um textinho que eu criei, tá? De maneira figurativa, que fala justamente dessas duas técnicas, tá? Imagine que você está prestes a embarcar em um barco pesqueiro rumo a uma viagem extremamente turbulenta, né? A análise fundamentalista é a bússola da embarcação. Ela aponta uma direção, tá? Ela diz assim, ó, vá que essa empresa é boa, vá que esse caminho é bom, tá? Você sabe que o mar é turbulento, mas a análise técnica, que é outro tipo de análise que é empregado para a escolha de ações, elas são justamente os instrumentos que vão guiá-lo, né, em meio a essa tempestade. Vai ter horas que você vai se safar das ondas, vai ter horas que você vai quase afundar, né? Mas o objetivo ao longo dessa trajetória é chegar inteiro, né, no seu destino, com o navio cheio de peixe, ou seja, com lucro, tá? Então, análise fundamentalista e análise técnica são dois tipos de técnicas que podem ser combinadas e que podem me ajudar de maneira extremamente interessante a fazer a seleção dessas ações, né? E a partir daí, lhe ajudar ao longo desse caminho a tomar boas decisões, tá? Então, vamos começar aqui com a análise fundamentalista. Existem dois livros que eu recomendo para quem quer estudar, né, esse mundo de análise fundamentalista, principalmente que é o livro da Mandaran, tá? Onde ele explica, né? E aqui também explica técnicas para você escolher ações, tá? Baseados na análise fundamentalista. E que diabo é análise fundamentalista? A análise fundamentalista é o que trabalha estudando os fundamentos da empresa, tá? Ela leva em consideração a situação financeira, econômica e setorial de uma empresa, com a finalidade de determinar o preço justo daquela ação, tá? E quais são as expectativas para o futuro. O que é o preço justo da ação?
Veja que Magazine Luiza está valendo aquele valor que eu coloquei ali, R$19 alguma coisa, né? Me parece que é R$19 alguma coisa. Deixa eu ver aqui. R$19,48, né? A análise fundamentalista, ela vai tentar verificar se aquele valor ele é justo. Será que a Magazine Luiza vale isso mesmo? Se você chegar à conclusão que a Magazine Luiza vale muito mais do que aquilo, eu disse, olha, avaliando a empresa, né? Eu verifico que Magazine Luiza, ela vale muito mais do que isso. Então, R$19,48 tá barato pra caramba, velho. Então, vale a pena comprar, tá? Vale a pena comprar, que a tendência é ela chegar naquele valor que foi avaliado, que é o valuation, tá? Em geral, esse estudo, ele define o valor intrínseco, né, para um determinado ativo, então, quanto é que ele vale, né? Isso é feito com base em dados econômicos, indicativos financeiros, balanços e resultados da empresa, né? Dessa forma, é possível compreender o histórico de determinada companhia e estipular qual o seu potencial de geração de valor, né? Então, se costuma dizer que a análise fundamentalista, ela estuda o valor que aquela companhia, né, tem e não o preço da ação. O que a análise fundamentalista tenta estudar é dizer o seguinte, ó, essa empresa é boa pra caramba, irmão, vai gerar lucro que não acaba mais, tá? É uma empresa que tem fundamentos, ó, tá fazendo aí investimentos para crescer, tá indo no caminho certo, tem futuro essa empresa. É isso que a análise fundamentalista ela tenta, né, no possível, né, realizar. E qual o grande instrumento para que ela consiga fazer isso, né? Antes de falar no instrumento, a pessoa que foi assim o criador do método de análise fundamentalista foi o Warren Buffett, tá? Que foi discípulo, né, de Benjamin Graham, que foi, assim, existe o livro dele que é espetacular, e ele explicou essas técnicas. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, tá? E foi o cara, né, digamos assim, que conseguiu disseminar bem o método de Graham na vida real, tá? Praticamente, ele escolheu excelentes empresas que cresceram de maneira assustadora, né? E geraram aí o patrimônio que ele tem hoje, tá? Gente, a análise fundamentalista, ele tenta identificar que um Google tem futuro, um Facebook tem futuro, um Apple tem futuro. Na Bolsa de Valores, continuamente estão surgindo novas empresas, tá? A Bolsa de Valores brasileira, ela não tem até tantas empresas, ela tem mais ou menos 500 empresas, a americana tem muito mais. Mas todo dia está surgindo novas empresas na Bolsa. Uma delas, por exemplo, que apareceu agora foi a Intelbras. E a Intelbras tem um modelo de negócio extremamente interessante. E hoje uma ação da Intelbras está custando o quê? R$28. Talvez no futuro ela vai custar muito mais do que isso, gente. Muito mais. Então a análise fundamentalista, ela parte, né, de estudar os fundamentos da empresa para tentar verificar se realmente ela tem futuro. E o grande instrumento, né, para qual você vai utilizar essas análises é justamente o balanço patrimonial. Aí entra a contabilidade. Tá? O balanço patrimonial é, digamos assim, a fonte de informação que toda empresa de sociedade aberta ela tem que divulgar, né? Toda sociedade anônima tem que divulgar. Mas sociedade anônima de capital aberto, ela tem a obrigação, né, de divulgar os seus balanços. E os balanços são feitos trimestralmente, e a partir dessa fonte de informação você pode estudar como é que está a saúde da empresa, tá? Aí entra a contabilidade. E para facilitar, né, pô, o Grinaldo tem que estudar contabilidade, olha, é interessante que você estude para saber ler, né, alguns instrumentos contábeis, tá? Mas existem alguns indicadores que são fórmulas prontas que lhe dão, né, algumas dicas se aquela empresa, né, ela está supervalorizada ou sobrevalorizada na bolsa. Uma delas é o valor patrimonial, que é uma conta bastante simples de ser feito, onde você pega o patrimônio líquido da empresa e divide pela quantidade de ações. E aí chega no valor patrimonial de cada ação, tá? Então, digamos que você tem uma empresa aí, ó, que valha, sei lá, tem um capital social de 10 bilhões de reais, né?
10 bi. E aí ela tem, sei lá, vou botar aí, sei lá, 10 milhões de ações, né? Então, cada ação dessa vai custar R$ 100, né? Digamos R$ 100. Acho que tá essa conta de cabeça aqui, viu, gente? Então, o valor patrimonial dela seja R$ 100. E aí, a ação está sendo negociada a R$ 20. Eu digo, poxa, a empresa vale muito mais do que está sendo negociada. O valor patrimonial dela é R$ 100. O valor dela é 20? Oxi, o pessoal não está vendo isso, não. Então, assim, isso aí é um indicativo, né? A partir de uma construção de um indicador, de você avaliar, né, o valor daquela empresa frente ao valor negociado da bolsa. Estou falando assim de maneira bem simplificada, viu, gente? Que a análise fundamentalista é muito mais do que isso, tá? Inclusive, ela procura estudar, a partir dos lucros passados da empresa, a previsão de lucro futuro, para chegar a um valor de ação no futuro. É uma técnica muito mais bem refinada, tá? Então, você tem indicadores, né, de contabilidade, e você tem indicadores também de mercado. E aqui outro exemplo de indicador de mercado, onde você pega a cotação da ação e divide aqui pelo lucro por ação, tá? O lucro por ação, na verdade, é o valor que você consegue pegando o lucro da empresa em determinado período dividido pela quantidade de ações, você tem o lucro por ação, tá? E você pega a cotação da ação naquele momento e divide por esse lucro por ação. E aí você vai chegar a um número que é a expectativa em anos que você tem de chegar naquela cotação atual a partir dos lucros que a empresa está aferindo naquele momento. Então, digamos que o lucro por ação seja 1 e a cotação é R$ 20. Isso quer dizer, né, 20 dividido por 1, que o preço sobre lucro, né, é igual a 20, ou seja, para você recuperar o valor investido naquela ação, pelos lucros que ela está tendo, você vai levar 20 anos, tá? E aí você pode ter uma expectativa se aquela empresa está muito valorizada, ou seja, tem pessoas que estão dispostas a levar um tempão para recuperar o que ela investiu a partir dos lucros, tá? Ou não. Tá? Isso aqui é outro indicador que a gente usa na análise fundamentalista para avaliar se a ação está muito valorizada ou pouco valorizada. Tá? Existem vários outros, tá, gente? E aí o interesse é justamente verificar, a partir dos fundamentos, se aquela empresa, não, tem futuro ou não. Tá? Isso aí é análise fundamentalista. O outro tipo de análise, né, que é a parte 8 da nossa palestra, é a análise técnica, que nos interessa, tá? Do ponto de vista de mineração de dados. A análise técnica tem esse livro aqui que é espetacular, né, do Flávio Lemos, que explica a análise técnica de mercado financeiro, e ele é o estudo dos movimentos dos preços, né, ao longo do tempo. Então, o que a análise técnica faz é analisar o gráfico, tá, o comportamento do mercado naquele momento. Então, aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui novamente o nossa Magazine Luiza, vou pegar aqui um gráfico de 1 minuto, ó, ele está pegando aqui o que aconteceu no pregão a cada minuto, tá aqui, ó, a cada minuto o que aconteceu no pregão. Deixa eu colocar no maior aqui, porque a gente não está nem enxergando direito aqui, tá? Aqui é o comportamento a cada 15 minutos. Eu vou explicar isso aqui, que é a figura de um candle, tá? Mas a análise técnica, ele vai estudar o movimento da ação em determinado momento, tentando fazer alguma previsão. Tá? Então, aqui não está vendo se Magazine Luiza é boa ou ruim, não estou interessado. Se tem fundamento, se não tem fundamento, não é nada disso. Tá? O que eu estou interessado aqui é analisar comportamento naquele dado momento. Que pode ser, né, um dia, movimento de um dia, pode ser um movimento aqui, ó, de uma semana, um movimento aqui de um ano, de um mês, tá? Um movimento aqui de um ano. Tá? O que eu quero, na verdade, é tentar, através da análise técnica, antecipar tendências, padrões. Opa! Estou gostando disso aí. Padrão? Estou gostando disso aí. Então, ele é ideal, né, para apontar qual o cenário mais provável de acontecer com o preço da ação. É um conceito mais simples do que parece, né?
ele justamente tenta entender como aquele mercado de oferta e demanda está se comportando naquele momento. Praticamente, né, a análise técnica, ele trabalha em poucas variáveis, né? É o preço da ação negociada naquele momento, tá? O volume financeiro e a quantidade de pessoas envolvidas, de compras e vendas envolvidas naquele momento, para medir o quão agressivo está o mercado naquele instante. São poucas variáveis, tá? Que a análise técnica ele trabalha, mas que consegue aí a chegar a conclusões bastante interessantes, tá? E é um reflexo dessa relação de compra e venda. Né? Então, fatores externos, macroeconômicos, fundamentalistas, políticos, psicológicos, não são considerados. Tá? Dominar a análise técnica não é uma tarefa tão fácil assim, né? É necessário muito estudo, dedicação e prática, ferramentas de análise adequadas. Tá? Toda técnica, apesar de toda técnica, o mercado é formado por pessoas, então tem um caráter, né, de imprevisibilidade. Tá? E o preço é justamente a interação, um reflexo entre compradores e vendedores. Tá? Pessoas compram e vendem, e aí a depender, né, se tiver muita gente comprando, a ação sobe, né? Se tiver muita gente vendendo, a ação vai caindo. Isso é simples de entender. Tá? Quanto mais pessoas compram, mais a ação sobe. Você tem uma banca lá de fruta, né? Aí chegou uma pessoa querendo comprar, quanto aí uma fruta, né? Um cacho de banana, R$2. Aí o outro, eu quero também, eu quero R$2, eu quero. Quando você vai ver, tem gente pra caramba querendo comprar e não tem tanta banana assim. O que você faz? Espera aí, rapaz, não é mais 2, não, aumentou, agora é R$3. Não, agora é 4, né? O ser humano é um negócio incrível, né? É R$5, né? Então, quanto maior a demanda, né? E menor a oferta, maior a expectativa do preço aumentar, tá? E, em contrapartida, né? Quanto mais pessoas querem se desfazer, né? Então, se você estiver procurando, por exemplo, digamos assim, celular, né? E aí está todo mundo vendendo celular, todo mundo vendendo, você vai ter uma oferta muito grande, você vai poder escolher, né, quem você vai querer comprar. Então, naturalmente, você não vai querer comprar pelo preço maior, né? Você vai querer comprar pelo preço menor. Então, quanto maior a força vendedora, mais, né, baixo será o preço naquele momento. E aí, né, essas forças, compra e venda naquele momento, eles aumentam, às vezes aumenta, às vezes diminui, e você tem o preço variando ao longo desse tempo. Então, a análise técnica, né, ele tenta identificar padrões e tendências no comportamento. Opa, é isso que eu quero, né, dos compradores e vendedores, para entender qual é o cenário mais provável para o futuro próprio, utilizando o quê? Estudos baseados em probabilidade estatística. Epa, peraí, Grinaldo, você falou que mineração de dados trabalha com probabilidade estatística. E pronto, você encontrou o santo grau. Agora você matou, tá? Você viu aí que existe aí um prato cheio para aplicar técnicas de probabilidade estatística, né? E aplicar diferentes técnicas de mineração, né, de dados, visando identificar o quê? Padrões, tendências. Né? E aí quem começou, né, esse estudo de análise técnica foi Charles Down, né, meu amigo Charles Down, né, que foi um jornalista, né, que foi cofundador, né, da Dow Jones Company, e ele criou o índice Dow, né, que é o que mede justamente um comportamento da Bolsa de Valores americana, né? Você deve ter ouvido falar do índice Dow Jones, né? Índice Dow Jones. E aí ele verificou o seguinte, ó, rapaz, é um negócio interessante, quando o nego vai comprando e vendendo, os preços ele ficam variando como se fossem ondas, ó, ondas. Pô, será que é verdade? Ó, bora botar aqui. Ó, vai, onda, tchá, quebrou a onda, ó, tchá. Ó, a onda de novo, tchá, quebrou a onda, onda já, tchá, quebrou a onda, tá vendo? Ondas. Ondas. Tá? Ele verificou que o mercado tinha esse comportamento. Vou pegar aqui outro papel, tá? Para não ficar vendo Luísa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de uma empresa aqui que vocês conheçam. Pronto, agora. Empresa aérea. Pegou. Ó, mesma coisa, né?
Se comporta com ondas. Então, ele verificou, né, lá no início do século, né, século XX, começou a botar no papel, desenhar, né, o preço das ações, ele verificou que tinha esse comportamento aqui de ondas. Tá? E aí, a partir desse comportamento de ondas, ele começou a fazer, né, determinados estudos e cunhou uma série de regras, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas essas regras, na verdade, são regras que ele identificou e que definem comportamentos, né, de ações. E uma forma de você estudar o comportamento e visualizar de maneira melhor é através do gráfico de candlestick, que na verdade não foi nem invenção de Dow. Ela tem origem japonesa, né, no século aqui, ó, 17, ó, antigo pra caramba, e foi uma forma que um estudioso, né, que eu não me recordo o nome dele, na Bolsa de Arroz, né, Bolsa de Valores, gente, ó, é antigo, tá? Operações de compra e venda, elas existem há muito tempo, então já tinha até no Japão. Então, na Bolsa de Arroz de Osaka e Hiroshima, né, teve um cara que começou a desenhar o movimento, né, do mercado a partir, né, dessa figurinha. E essa figurinha, na verdade, ela simboliza o seguinte, ó, ela é composta por um corpo, deixa eu ver aqui se tem melhor, aqui, cadê Grinaldo? Ela tem um determinado corpo, onde esse corpo tem 4 informações bastante interessantes, tá? Se o corpo ele tiver a cor, não quer dizer que é preto e branco não, tá, gente? Mas aqui nesse caso, se for uma cor de cor branca, é porque a ação ele teve um preço de inicial em determinado momento, que a gente chama preço de abertura, e fechou com preço maior, tá? Fechou com preço positivo, naquele momento. Então, se você está estudando um movimento de 5 minutos, no tempo 0, ela abriu com valor, no tempo 5, ela fechou com valor maior, tá vendo? Então, ela fecha aqui com corpo branco. E ao longo desse período, ela variou nesses 5 minutos para um valor máximo, tá aqui, ó, que é colocado justamente aqui com essa sombra, e um valor mínimo, né, que é anotado aqui com essa sombrinha que a gente chama de pavio, tá? Então, você tem 4 informações desse tipo de gráfico, que em determinado tempo, a ação teve esse preço mínimo, teve esse preço de abertura, esse preço de fechamento e alcançou esse valor máximo aqui, tá? E aqui, ó, de maneira contrária, né, a ação ela abriu no preço maior e fechou no preço menor. Diga, Simone. Oi, Grinaldo. Que a gente já vai chegar às 8h20, né? Aí eu queria que... Tá mudo, Simone. Não estão me ouvindo, não? Peraí. Tá ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Ele que não está ouvindo. Tá ouvindo, Grinaldo? Não, tô ouvindo. É porque a gente já está chegando perto das 8h20, aí eu queria que você deixasse um tempinho para o pessoal também fazer umas perguntas para você. Tá, eu vou terminar aqui. Já tô terminando já. Tô terminando já, tá? Então, o gráfico de candlestick, ele tem esse comportamento, tá? Existe aqui toda uma teoria que estuda o formato, né, dessa figurinha, né, de candlestick, né? Então, tem toda uma teoria que faz esse estudo, que pode ser aplicado, né, numa mineração visual de dados, né? Os gráficos podem ser visualizados em diferentes tempos, que eu já falei, né? Aqui é, por exemplo, a figura de um martelo, que simboliza uma tendência de alta, né, de um valor, né? Esses gráficos, eles também exprimem tendências que podem ser visualizadas, né, ao longo do tempo. Então, como eu falei, ele se comporta em ondas, né? E essas ondas, elas têm aqui, ó, valores máximos, que a gente chama de topo, e valores mínimos, valores de fundo, tá? E aí, ao observar topos e fundos, a gente pode verificar linhas de tendência, tá? Onde você pode desenhar limites de valores a quais valores futuros vão atingir em determinado momento, tá? Essas linhas de tendência, eles estão baseados no que a gente chama de linhas de suporte ou resistência, tá?
que nada mais são do que informações históricas de preços anteriores, né, que, incrivelmente, isso aí é estudado pela análise técnica, os investidores respeitam. Tá? Então, se um determinado valor atingiu, né, um valor máximo em determinado passado, ao ter uma baixa e subir novamente, aquele valor é lembrado. E pode, aí, nesse caso, oferecer uma resistência para ele subir. E o inverso, né? Se no passado ele atingiu aquele valor mínimo, na possibilidade de uma queda, aquilo ali vai funcionar como um valor de suporte, tá? Onde aquele valor vai se sustentar e pode ou não, né, atingir um valor menor e contornar para um valor maior. Tá? Então, aqui são as linhas de suporte, ó, e aí chama de linhas de tendência, né? Você pode encaixar também os gráficos em canais, né? E na análise técnica você tem também análise de figuras, tá? Então, os padrões de Kendall podem formar figuras visuais, que isso é muito interessante você identificar essas figuras. Aqui é um triângulo, né? Denotando uma tendência de alto ou baixo, né? A bandeira, que é o padrão que é identificado, né? Fórmula. O retângulo, né? Que a gente chama de padrão encaixotado, muito comum. Isso aqui é uma beleza quando você identifica um caixote desse. Porque você sabe que se bater aqui, ele desce, se bater aqui, ele sobe, assim por diante. Tá? O ombro, cabeça, ombro, né? Que é a figura curiosa aqui. Ombro, cabeça, ombro, que é uma figura curiosa de reversão de valor, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, que é o padrão de alta. Aqui a xícara com alça, tá? Que é outro padrão que é identificado, tem uma tendência altista, né? Quando ele acontece, tá? O W, né? Que é outro padrão também de alta. O M, que é um padrão de baixa, né? O diamante, que é um padrão de reversão de baixa também que acontece. E você tem aí essas figuras que podem ser investigadas, tá? E também com base nos valores, né, que você coleta de preço, de fechamento, preço de abertura, volume, você também tem alguns indicadores, tá? Os indicadores, né, eles podem ser indicadores de tendência, que o próprio nome está dizendo, que vão indicar uma tendência, expectativa de subida ou descida de valor, tá? O mais comum que você acha são as médias móveis, que vocês estão vendo aí no noticiário da televisão, né? Que é justamente você calcular uma média de valores históricos e a partir daí plotar um gráfico aqui de tendência, tá vendo? No noticiário você vê a média móvel, cresceu, desceu, tá? Aqui tem outro padrão de tendência, né? Que é o high-low, né? Que você também tem aqui, ó, uma indicação de subida ou descida, né? O OBV, que trabalha com volume financeiro, né? Que pode indicar aí uma expectativa que você não está enxergando naquele momento. Então, aqui nesse caso, o gráfico está encaixotado, mas o volume está aumentando, tá vendo? Então, ele está dizendo, em algum momento esse negócio vai subir, e aqui realmente subiu, tá? Ele quebrou aqui, ó, justamente o caixote, tá? Aí tem outro indicador, que são os osciladores, que vão lhe ajudar a dizer se aquele papel ele está com valor muito baixo ou muito alto, né? Aí você tem o MACD, que trabalha também com linhas móveis, né? Você tem o IFR, que a gente também trabalha com padrão de sobrecompra ou sobrevendido, e o estocástico também, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é só para dizer que existem indicadores que são calculados em cima desses gráficos, tá? E aqui entra, né, as oportunidades de pesquisa, de aplicação de mineração de dados no mercado de ações. Alguns home brokers, eles oferecem ambiente de programação. Esse que eu estou trabalhando, ele tem uma linguagem de programação que lhe permite codificar estratégias, indicadores e outros tipos de programas para fazer análise de dados. Ferramentas de estatística como o R também podem ser utilizadas para minerar, e linguagens como Python oferecem bibliotecas específicas para análise de ações, tá? Como oportunidade, né, de mineração de dados no mercado de ações, você pode identificar padrões sazonais de comportamento do preço de ação, né? Cruzamento de tendências fundamentalistas ao comportamento histórico do papel, construção de indicadores técnicos, construção de estratégias para investimento a curto, médio e longo prazo, utilizando métodos quantitativos ou visuais,
identificação automática de padrões visuais para previsão de comportamento e oportunidade. Tudo isso aqui pode ser feito com mineração de dados. Tá? Por fim, né, o analista de dados no mercado de ação é um mercado em ascensão no mundo inteiro, está se procurando esses profissionais, não se acha. Tá? No Brasil, a maioria está em São Paulo, Rio, os caras estão procurando em outros estados. E eu procuro, né? Eu estou procurando interessados em desenvolver trabalhos de conclusão de curso na mineração de dados aplicado no mercado de ações. Tá? Até esse presente momento, o Dagoberto, que está aí na plateia, né, me orientando, né, e é um dos estudantes que estão interessadíssimos aí, né? A gente já está colhendo algumas coisas interessantes, né, Dagoberto? Na área de mineração de dados, e a gente está estudando justamente a sazonalidade do preço das ações em determinado período mais longo de tempo. Né? Então é isso. Tá? Agradeço aí, desculpe o tempo que eu levei, mas realmente é muito assunto e não dá para resumir. Mas estou aberto aí às perguntas. Isso, gente. Agradecendo aí o professor Grinaldo, aí eu tenho o contato dele, né? Também. Algumas perguntas, alguém tem alguma pergunta? Pode escrever no chat. Assim, eu achei a palestra assim, maravilhosa, de uma forma muito didática, você conseguiu explicar um assunto que para mim era complicado, né? Não é, essa parte de educação financeira não é uma coisa que o brasileiro tem muito acesso. Não. E a gente vê as coisas assim na televisão, entender, né? Então, assim, parabéns, foi muito didático. Também, gente, a gente traz os professores aqui para eles falarem justamente as oportunidades de pesquisa, né? Quem tiver interesse em procurar desenvolver algum trabalho nessa área, procurar o professor, tá? O contato dele, para conversar e dar uma orientação aí no sentido que vocês estão buscando, né? E ele também, tá? Ninguém tem perguntas? Eu tenho uma pergunta, então, já que ninguém... Diga, pode falar assim. Se eu quiser começar a investir, Grinaldo, e você falou, eu tenho que procurar alguma corretora, eu tenho que ir no banco para conversar. Qual o caminho, assim, que eu devo começar? Algum, assim, uma corretora, como é que eu vou saber que é uma corretora de confiança? Qual o caminho, assim, que eu dou o primeiro passo para tentar entender? Veja, todos os bancos hoje oferecem a oportunidade de comprar ações. Todos os bancos. Qualquer banco que você utilizar, ele tem essa facilidade. Tá? Alguns bancos, eles cobram a taxa de corretagem. Né? Para fazer essa intermediação na Bolsa de Valores, eles cobram um valor específico por cada compra e venda que você realize. Outras oferecem taxa grátis, tá? Não oferece nada, assim, não cobra nada, tá? Então, por exemplo, não fazendo propaganda, né? O Banco Inter é um deles, né? O Banco Inter ele tem esse serviço e ele não cobra nada. Agora, com relação às corretoras, existem várias de mercado, né? Você tem a Clear, que não cobra também taxa de corretagem, né? Você tem a XP, você tem a Rico, né? Que já são corretoras consagradas, e para você comprar e vender, se você já né, correntista de um banco, basta acessar o home broker deles e fazer a compra. Não tem grande dificuldade, não. Você só tem que saber colocar o código, né, da ação que você quer e fazer a compra daquele instante. Naturalmente, tem uma complexidade que eu não falei aqui, é que quando você faz as operações de compra e venda, isso incorre imposto, tá? E esse imposto, ele deve ser calculado pelo investidor. Então, existe um conhecimento prévio que a pessoa tem que ter naturalmente de fazer esse cálculo, né, do imposto para que você possa pagar, né, o imposto devido. Mas existem empresas de mercado, eu já faço uso de uma delas, que faz automaticamente isso para você. Você coloca as notas de corretagem, ele já calcula para você sem você ter trabalho nenhum. Né? Eu pago aí um valor pequeno, acho que é R$20 por mês, e eu tenho esse trabalho facilitado. Né? Então, para que você possa começar, você pode fazer no seu próprio banco, né? Que você é correntista, ou você pode abrir uma conta, né?
em uma corretora. Abrindo essa conta, é a mesma coisa. Você tem lá um código de um banco, uma conta corrente igualzinho, tá? E aí você transfere para a corretora e a partir daí você vai comprando esses ativos. Certo. Os alunos começaram a fazer as perguntas aqui no site, no chat. Existe alguma API que eu consiga consumir da Elaine? Tem, Elaine. Tem. O Python tem algumas APIs específicas para acessar, por exemplo, dados históricos, né? Assim, eu me lembro que ele tem uma API para acessar o Yahoo, ele dá as informações, né, do mercado de ações, então você tem como puxar, né? Mas existem APIs específicas também que se integram a essas ferramentas de home broker, tá? Aqui, por exemplo, ó, vou mostrar aqui rapidinho. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui um programinha que eu fiz. Aqui, ó. Aqui foi um programa que eu fiz, não. Isso aqui é um programa que eu fiz no Home Broker, tá? Para me plotar um determinado gráfico de acordo com alguns indicadores que existem. Então, o próprio Home Broker, ele pode disponibilizar esse ambiente de programação, né, para você, ou ela pode oferecer também alguma API que se integre, né, a uma outra ferramenta para você fazer o uso desses programas. Eu sei que o Python, ele tem várias APIs específicas para o mercado de ações, tá? E você consegue programar, inclusive tem livros acessando o mercado de ações com Python. Certo. Aí ela perguntou aqui se os dados vêm em forma de planilha ou relatório, utilizando essa API, alguma coisa assim. Não entendi direito a pergunta dela. Os dados vêm em forma de planilha ou relatório, sim. Aqui, ó, o que está explicando é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a Magazine Luiza, né? Você quer exportar isso aqui para o Excel. Você vem aqui, ó. Você copia aqui para o Excel. Vou abrir aqui o Excel. Você pode chegar aqui se você quiser, ó. Ó. Você pode exportar esses valores para um Excel, pode pegar aí, jogar num banco de dados, pode depois fazer uma mineração com a técnica, você pode fazer o que você quiser, tá? O processo KDD é isso, gente. O processo KDD, ele é ad hoc, não tem uma linha específica, não, tá? Você pode partir de um processo de investigação a partir de dados coletados, né, em uma ferramenta dessa, e a partir daí fazer uma inserção em um banco de dados, a partir de uma planilha, fazer uma limpeza desses dados, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar uma regra, né? Aqui, se o valor de fechamento, né, for maior do que de abertura, ele fechou em alta, né? Em alta. O mercado fechou em alta, né? O contrário, ele fechou em baixa. Cadê aqui, rapaz? Por que ele deu erro? Ah, peraí. Acho que... Professor, qual é a linguagem que o senhor usou na plataforma? A linguagem? Essa linguagem, ela é proprietária, tá? No caso do Profit, é uma linguagem da própria ferramenta, tá? Porque aqui tem que botar apóstrofo, gente, em vez de... Depois eu conserto isso aqui, tá? É uma linguagem da própria ferramenta, mas você tem algumas ferramentas como MetaTrader 5, que tem uma linguagem que eles chamam, acho que é MLQ5, um negócio desse assim, tá? Que é uma linguagem própria do home broker. Hoje tem muita literatura, né, com relação a essas linguagens de programação associadas tanto para home broker, tá, quanto para outras linguagens comerciais, né, como Python, né, como C e assim por diante. Lembrando que no MetaTrader, professor, tem uma comunidade grande. Tem.
O MetaTrader é um home broker internacional. Esse Profit, ele é de uma empresa nacional. Tá? Inclusive, eu estou tentando fazer uma parceria com ele, mas aí eu tenho que ter densidade de aluno, né, para fazer isso. Onde eles oferecem esse home broker gratuitamente, mas com uma conta de demonstração, ou seja, você não consegue comprar e vender, tá? Mas aqui, ó, eu tenho uma conta que eu posso simular. Esse home broker é interessante, que assim, ele tem uma conta de demonstração que você compra e vende, tudo mentira, tá? Você compra e vende, mas não está comprando e vendendo nada. É tudo fictício. Mas os dados são reais. Então, eu posso brincar aqui com a conta de demonstração e verificar no final do dia se eu tive lucro ou prejuízo, tá? Tem uma coisa aqui que eu não mostrei, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, que é a estratégia. Deixa eu botar aqui, peraí. Vou tentar abrir aqui uma estratégia. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma estratégia. Aqui, por exemplo, OBV. Pronto. Vou ver aqui se ele roda. Pronto. Isso aqui é o seguinte, ó, gente. Você pode montar um programa que vai tentar identificar pontos de compra e venda de uma determinada ação. Então, aqui, ó, tem um programa que foi feito que aqui está dizendo, ó, nesse ponto aqui, compre. Nesse ponto aqui, venda. Aqui, compre. Aqui, venda. Você pode fazer programas para analisar isso em tempo real. Isso aqui, inclusive, é feito para fazer robôs, né, de aplicação. E aqui, na ferramenta, eu tenho como ver se meu programa deu lucro ou prejuízo. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse aplicar de 6 de setembro de 2020 a 6 de setembro de 2021, né, eu teria aqui, cadê, Grinaldo? Seria prejuízo, né? Cadê o prejuízo aqui? Cadê, Grinaldo? Saldo líquido total aqui, ó, menos 4, peraí. Cadê, Grinaldo? Percentual, verdadeiro, cadê aqui? Teria prejuízo. Eu teria um prejuízo aqui de 34%, ó. Se eu tivesse comprado 500 ações nessas operações de compra e venda, né? 500 ações, com essa estratégia, né, que eu segui, eu teria um prejuízo em um ano de 34%. Então, não é uma estratégia muito boa. Tá? Eu terminaria o ano aqui com prejuízo total de menos 4 mil. Cadê? Deixa eu ver aqui. Média de lucro, prejuízo. Saldo aqui. Menos 4.402,44 centavos. Tá? Eu tive o lucro, né, de operações de 4 mil reais, mas eu tive um prejuízo de 8 mil, resultando aqui em 4 mil reais negativo. Então, esse programa que eu fiz aqui não é um programa muito interessante, tá? Para comprar e vender ações. Mas o home broker me possibilita fazer esse tipo de programa, tá? Sim. Aqui é muito utilizado para você montar estratégias, né? E a partir daí definir pontos que você pode operar, né, na bolsa. Esse tipo de profissional que trabalha com esse método, tá? A gente chama de profissional que trabalha com método quantitativo. Quem começou a fazer isso aqui foi um cara chamado Jim Simons, na década de 80, nos Estados Unidos, numa época que ninguém acreditava em usar programa de computador para avaliar ação. Esse cara, Jim Simons, que era um matemático, ele criou um fundo chamado Renaissance, que é um dos fundos que mais bateu recorde, né, de retorno em todos os tempos. E foi um cara que praticamente cunhou isso. E hoje se procura muito profissional para fazer esse tipo de análise e programação. Tá? Isso aqui é uma face, viu, gente? Isso aqui é uma face do que você pode fazer. O que eu e Dagoberto, por exemplo, estamos fazendo agora é extrair os dados. A gente não está trabalhando com o home broker, né, diretamente, a gente está extraindo os dados, preparando eles e jogando num minerador de dados para verificar se aquele papel ele tem períodos que se repetem ao longo do tempo de alta e baixa, né? Então, um exemplo disso, rapidinho para mostrar para vocês, aqui, a Suzano, né? Suzano aqui, ó.
colocar aqui mensal. Veja que coisa curiosa, ó. De abril até dezembro, ó, subiu. Ó, subiu. Subiu, tá? Subiu. Tem um padrão aqui que está se repetindo, né? Porque ele está numa escalada de alta, né? Tem um padrão que está se repetindo, está numa linha de tendência, de que em um determinado período de tempo, que a gente estava identificando, de julho a dezembro, tem uma tendência de alta no papel, né? Então, aqui está num período interessante, ó. Está num período interessante que parece que ele vai dar outra guinada de alta, tá vendo? Então, a gente está verificando aí, via mineração de dados, uma forma de identificar essas tendências históricas, essas tendências sazonais do papel, tá? E para isso a gente está usando o minerador. Gente, eu vou fazer a última pergunta, tá? Depois vocês podem encaminhar as perguntas para a gente, que a gente passa para o professor, tá? Vitor Hugo fez uma pergunta aqui interessante. Se eu, aluno de ADS, quiser me tornar um analista de dados ou cientista de dados, teria que ser uma outra graduação à parte ou uma pós? Professor Grinaldo, por exemplo, mostrou a história da sua carreira como graduação em processamento de dados. Esse curso ainda existe? Era o antigo nome da ciência da computação da UF. Exatamente, exatamente. Bom, eu diria, Vitor, que você já está com... você está de um curso hoje que tem todas as ferramentas para você se tornar o que você quiser, tá? Desde um cientista de dados até um programador, um arquiteto de software, seja lá o que for, tá? Naturalmente, o cientista de dados, ele tem que ter um conhecimento bom, né, de banco de dados, né, de análise de dados, que é um horizonte interessante, mas tem uma parte complementar, que é uma parte de programação, né? Você trabalhar com processo KDD, todo esse trabalho aí de selecionar, de transformar o dado, existe às vezes programação. Então, eu diria o seguinte, hoje você vai sair com canivete suíço, né, com várias ferramentas na mão, e naturalmente, se você quiser se especializar numa área, uma pós-graduação ela é muito bem-vinda, tá? Na área de ciência de dados. A UFBA tem, né, uma pós-graduação muito boa, por sinal, né, o professor Luciano, que é um grande amigo meu, né, doutor na área de computação gráfica, né, um dos idealizadores do curso. A UFBA tem um curso gratuito, tá? Me parece que até é especialização. Eu não sei se ele vai transformar também em mestrado, na área de ciência de dados. E aqui, né, a gente tem o Senai Cimatec, com várias áreas diferentes de atuação, que tem, inclusive, mestrado com essa área também de concentração. Então, você tem hoje na Bahia, né, na cidade de Salvador, a possibilidade de se especializar bem nessa área, tá? O seu curso, lhe garanto, não é querendo puxar a sardinha, nossa, professores não, mas o curso de ADS é um dos melhores cursos de computação que nós temos hoje aqui na Bahia, tá? E quiçá no Brasil, porque as notas do ENAD comprovam que o nosso curso está entre os melhores do país. Então, tenha certeza que a formação que você está tendo hoje vai lhe preparar para ir para vários caminhos diferentes. Agora, naturalmente, para você se tornar o melhor, você tem que se especializar, né? E conhecimento, ele não é perda de tempo, conhecimento é investimento, né? Bote isso na sua cabeça. Conhecimento é investimento. Então, terminando o curso, né, você querendo se especializar, acho que vale a pena fazer uma pós-graduação, né? E hoje eu acho que tem condições, inclusive, de você já se enveredar por essa área, né, em busca de empresas que trabalhem também com esse tipo de dado, né? Na área de mercado de ações, como eu falei, as corretoras já estão procurando esse profissional. A Nelógica, ela tem interesse de fornecer esse software gratuito, né, para os estudantes, e ela tem interesse de ter profissionais trabalhando na ferramenta, criando isso tudo que eu mostrei para vocês aí, ó. Criando novos indicadores, ferramentas de estratégia, robôs, o diabo, tá? As corretoras estão procurando, os bancos também, porque essa área de métodos quantitativos, ele está em crescimento no mercado. Está em crescimento, assim, assustador. E tudo começou na década de 80. Então, tem pouco tempo, só tem 30 anos, a gente está na crista da onda. Certo.
Então, gente, a gente vai finalizar aqui. Mais uma vez, agradecer ao professor Grinaldo pela excelente palestra, tá? Pedir a vocês, qualquer pergunta, vocês encaminham para a gente por e-mail, a gente encaminha para ele, vocês podem também procurar diretamente ele. Quem tiver interesse em seguir essa área aí, interessante, né, tem bastante mercado aí, como ele falou também, procura ele para orientação, enfim, né, então, muito obrigada a todos, obrigada ao professor também pela participação, pela contribuição, né, o objetivo da gente é justamente trazer os professores do curso para mais perto dos alunos, para os alunos que não nos conhecem ainda, né, conhecer as áreas de pesquisa que os professores atuam no curso, antes de ser aluno, né, porque às vezes só vão conhecer, eu estava ensinando no 5º semestre, então às vezes só conheci o aluno lá no finalzinho do curso, né, então assim, gente já começar a ter esses primeiros contatos, saber o que os professores estão fazendo, o que eles estão pesquisando, quais são as oportunidades que vocês têm, então o objetivo da gente é trazer isso, fazer esse contato, né, essa ponte. Então, assim, muito obrigada a todas, e a gente vai estar encerrando por aqui, tá, gente? Deixa eu... Valeu, gente.